noite, bem-vindos a mais um episódio do Confabulating, ou à conversa. Hoje connosco temos a professora doutora Ana Maria Seabra de Almeida Rodrigues. A professora é atualmente professora na Universidade de Lisboa desde 2002, sendo que anteriormente lecionou na Universidade do Minho. No seu foco de investigação tem-se dedicado bastante ao estudo da história medieval portuguesa, destacando aspectos como o estudo de género, que é sobre o qual hoje nos vamos debruçar aqui, com o tema Pesquisar e Ensinar o Género na Idade Média Portuguesa. Professora, muito boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite e obrigada por me terem convidado. Bom, a professora vai mostrar um PowerPoint, certo? Sim. Vamos abordar o tema, exato. Já conseguimos ver? Exato. De facto, para falar de género, de história, é necessário recuar até à década de 1960, quando começaram a ter verdadeira importância os estudos sobre as mulheres. É evidente que eles não surgiram a partir do nada, estão muito ligados aos movimentos sociais e políticos dessa época, como a luta pelos direitos civis dos negros americanos, por exemplo, a luta contra a guerra do Vietnã, também nos Estados Unidos, ou a guerra colonial em Portugal, e obviamente também a luta pela libertação das mulheres, essencialmente pelo direito a disporem do seu próprio corpo e de poderem controlar a sua fertilidade. Estes estudos também surgiram da entrada maciça de mulheres nas universidades, quer como alunas, e de facto os anos 60 foram de grande democratização no acesso às universidades, mas quer também progressivamente como professoras em cada vez maior número. E, portanto, esses estudos sobre as mulheres vão, numa primeira fase, essencialmente incidir sobre o presente, ou seja, eram estudos essencialmente de sociologia, de economia, do direito, que se debruçavam sobre as mulheres e o trabalho, as mulheres, os direitos das mulheres, as mulheres na família, etc. Mas também começarão a interessar-se pelas mulheres do passado e, portanto, também irão incidir sobre a história e sobre a arqueologia. É evidente que se colocava um problema de fontes, ou seja, à partida pareceria que não haveria grande coisa a dizer sobre as mulheres porque elas não apareciam nas fontes, ou pelo menos não apareciam naquelas fontes que eram as mais utilizadas ainda nessa época. E por isso foi necessário não só procurar outras fontes, portanto começar a interrogar os arquivos, começar a andar à procura das mulheres em fontes que estivessem mais vocacionadas para falar delas, mas também começaram a fazer-se novas interrogações sobre fontes que já eram conhecidas, que já existiam e em relação às quais nunca se tinha ainda posto a questão das mulheres. É evidente que estes movimentos todos que surgiram em relação aos estudos das mulheres também virão a aparecer em Portugal, com o atraso que era devido ao facto de, quando eles surgiram, Portugal ainda vivia numa ditadura e, portanto, a questão das mulheres não seria a mais premente naquela altura. E, embora já nos anos 60, na chamada Primavera Marcelista, tenham surgido os primeiros questionamentos, os primeiros eventos que se interrogavam sobre a questão feminina, o certo é que é essencialmente a partir do 25 de Abril que, com toda aquela efervescência revolucionária e com a eclosão de movimentos feministas em Portugal, que começa de facto também a estudar-se as mulheres e as universidades começam a pouco e pouco a abrir-se para esse tipo de questionamentos. Foi apenas em 1985 que surgiram dois congressos, um deles que era mais virado para a mulher na sociedade contemporânea, portanto mais para as ciências sociais, novamente aquilo que eu disse há bocado, a sociologia, a economia, a antropologia, etc., mas também um primeiro congresso que foi realizado na Universidade de Coimbra sobre a história das mulheres.
Portanto, já veem que em 1985, apesar de tudo, levava quase 20 anos de atraso. A partir daí, a pouco e pouco, foram aumentando os estudiosos, as estudiosas sobre esta questão, e foi-se institucionalizando a pouco e pouco esse campo de estudos em Portugal. O primeiro mestrado que apareceu em estudos sobre as mulheres foi em 1995, na Universidade Aberta, e depois, a partir daí, foram surgindo outros mestrados e outros doutoramentos em estudos sobre as mulheres, estudos feministas, estudos sobre o género, etc. Porquê os estudos sobre o género e não sobre as mulheres? De facto, a história das mulheres revelou-se extremamente frutuosa, portanto, houve de facto uma grande multiplicação de conhecimento sobre as mulheres e um grande progresso, essencialmente nos países de língua inglesa. Houve uma maior resistência na Europa do Sul e, sobretudo, nos países de línguas latinas que tinham maior dificuldade em utilizar a palavra género como um conceito que seria frutuoso no âmbito destes estudos e, sobretudo, chegou-se à conclusão que, de facto, se tinha acumulado um grande manancial de conhecimentos sobre as mulheres e isso, na verdade, não tinha vindo revolucionar a história geral. O que acontecia era que, de certa maneira, os estudiosos sentiam-se obrigados a acrescentar um capítulo ou a acrescentar umas observações sobre a existência de mulheres neste determinado contexto ou daquele, mas, no fundo, não tinha havido nenhuma revolução dentro do estudo da história, não tinha havido ainda, no fundo, o impacto que se esperava efetivamente com as mulheres trazidas para a frente da cena. E, de facto, começa-se a questionar se realmente a história das mulheres será a melhor abordagem possível ou se não será necessário tentar uma abordagem diferente, nomeadamente porque seria necessário contestar, questionar as categorias tradicionais dentro da história, nomeadamente aquilo que diz respeito à periodização, aquilo que diz respeito às oposições binárias como cultura versus natureza, etc. E, de facto, vai ser através da introdução do conceito de género nos estudos históricos, como aliás também foi introduzido em todos os outros campos de estudo de que eu tenho vindo a falar até agora, que se vai começar a realizar esse questionamento. E, de facto, é a partir do momento em que se distingue, por um lado, o sexo, que remete para as diferenças anatómicas e biológicas existentes entre os homens e as mulheres, e o género, que diz respeito para a construção social daquilo que é o masculino e o feminino, é a partir desse momento que, de facto, se começa a estudar o género e a história é uma das disciplinas fundamentais onde, de facto, é possível fazer esse estudo, porque, precisamente, a história estuda as diferentes culturas que se vão sucedendo, estuda as formas de organização social, as formas de relacionamento entre os seres humanos que vão existindo ao longo do tempo. E, de facto, houve uma historiadora que, em 1986, teorizou aquilo que era o género na história, dizendo que o género é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e é também, simultaneamente, uma forma primária de dar significado às relações de poder. Esta teorização de John Scott, feita em 86 e que foi pela primeira vez traduzida para português do Brasil em 1990 e para português de Portugal apenas em 2008, coloca de facto a questão
fundamental, e é a partir dela que eu vou, enfim, encontrar na história de Portugal um exemplo para vos explicar. Quando nós falamos de relações sociais, que são sempre relações de poder, e quando pensamos em homens e mulheres, de facto a relação básica, aquela que está subjacente a todo o relacionamento entre homens e mulheres, é sempre a família, não é? E a família remete, por um lado, para as formas de relacionamento entre os dois sexos, e essas formas de relacionamento são, obviamente, diferentes nas diferentes culturas, nas diferentes civilizações. Há formas de casamento, de relacionamento, digamos, oficial, reconhecido, e há formas que são informais, portanto, que não geram o mesmo tipo de obrigações mútuas e o mesmo tipo de direito matrimonial e de direito sucessório. E justamente as questões relacionadas com esses direitos também são fundamentais. Portanto, nós sabemos que existem culturas em que é a família da mulher que lhe atribui um determinado tipo de bens que constituem o dote para compensar a família do marido, enquanto que há outras culturas em que, pelo contrário, é o marido que atribui bens à mulher, as arras, em pagamento, digamos assim, da sua virgindade, da utilização do seu corpo. Também, ainda ao nível da família, é absolutamente fundamental o direito sucessório, ou seja, os filhos que existem num determinado têm todos eles direitos iguais à herança, portanto, sucedem aos pais e recebem as mesmas porções, ou existem alguns filhos ou algum filho, algumas filhas ou alguma filha que têm preferência sobre os outros e, portanto, recebem uma porção maior ou mesmo a exclusividade daquilo que é transmitido pelos pais. Portanto, estão a ver em que nível se coloca a tal relação social, que é também uma relação de poder, porque no seu interior há sempre aqueles que têm mais poder do que os outros, aqueles que, no fundo, imperam, impõem a sua vontade ou, pelo menos, recebem um maior número de bens que lhes permitem depois exercer com mais capacidade as suas funções. E, precisamente nas origens de Portugal, existe uma família e existem relações sociais de poder que são extremamente interessantes, que são aqueles, o casal constituído por Dona Teresa e Dom Henrique e o seu filho Dom Afonso Henriques. Para irmos ver, de facto, onde radica o interesse desta família, temos que começar por Afonso VI, que era o pai de Dona Teresa, que era, portanto, o monarca de Leão e que teve, de facto, um conjunto muito grande de uniões ao longo da sua vida. Portanto, ele fez 4 casamentos de bênção, ou seja, que foram realizados na igreja, que tiveram um conjunto de negociações com uma potência estrangeira para a cedência de uma filha que casava com esse rei. São os casos de Inês da Aquitânia, Constança de Borgonha, Berta da Toscânia e Beatriz da Aquitânia, portanto, todas elas vindas de uma família estranha, estrangeira e que cedeu a sua filha em casamento e que, portanto, os casamentos foram realizados através do ritual cristão que era vigente na época. Mas, além desses casamentos, Afonso VI também teve ligações com algumas mulheres que também geraram filhas e filhos que vieram a desempenhar algum papel de importância na Península Ibérica. Nós sabemos que, por exemplo, Dona Teresa era filha de Ximena Muniz, que era, portanto, uma mulher galega com quem o rei
teve uma ligação estável durante alguns anos, não teve apenas Teresa com ela, teve também Elvira Afonso, e já veremos exatamente qual foi o papel por ela desempenhado, e também teve uma ligação com Zaida, a viúva de um rei moro que se refugiou no reino de Leão quando o seu marido foi morto, e que deu ao rei o seu único filho varão, que foi Sancho, que ele quis legitimar justamente para poder fazê-lo herdar o reino de Leão. Acontece que Zaida mais tarde veio a converter-se ao cristianismo, tomou o nome de Isabel e voltou a dar algumas filhas ao rei. Portanto, como nós vemos aqui, de facto, o rei teve diversas ligações de tipo diferente com diversas mulheres, teve várias filhas e apenas um filho, que faleceu muito jovem, que portanto não chegou a poder suceder ao pai. Ora, o que é que aconteceu com estas filhas? De facto, após uma derrota que Afonso VI teve perante os muçulmanos, apelou aos cavaleiros franceses que viessem ajudá-lo na luta contra esses muçulmanos, e veio em expedição o Duque Eudes da Borgonha, que era sobrinho da segunda esposa legítima, enfim, de bênção do rei, e trouxe consigo uma série de familiares a quem o rei vai dar as suas filhas em casamento. A primeira a casar foi Urraca, que era filha de um desses casamentos de bênção com a Constança da Borgonha, e casa com o Raimundo, e o pai dá-lhe o condado da Galiza em casamento. Depois, no ano a seguir, o rei casa a sua filha Elvira Afonso, que era uma filha de uma mulher que não era esposa de bênção, era, digamos, uma concubina, mas casa na mesma com um conde. Acontece que esse conde é conde de Toulouse e, portanto, ele leva para Toulouse e ela deixa de ter um protagonismo na Península Ibérica. A última a casar foi a Dona Teresa, que casou, como nós sabemos, com Henrique da Borgonha, e é-lhes dado o condado portucalense. Portanto, o rei, de facto, casou quer a sua filha supostamente legítima, quer as suas filhas ilegítimas, casou-as exatamente com homens do mesmo nível social, todos eles condes, no fundo considerava-as de certa maneira, todas elas mais ou menos do mesmo nível, e esperava certamente ainda ter filhos varões que pudessem herdar o trono. Isso não veio a acontecer, como eu disse, porque de facto Sancho faleceu muito cedo, e portanto foram no fundo estas filhas, e em particular as duas que ficaram casadas com condes do ocidente da Península Ibérica, que acabaram por protagonizar de facto uma situação relativamente rara, que era de exercerem elas por direito próprio o poder sobre os territórios em que inicialmente tinham estado a governar juntamente com os seus maridos. De facto, nós sabemos que Urraca veio a ser rainha de Leão em 1109, quando Afonso VI morreu. O pai, de certa maneira, obrigou-a, ainda antes de falecer, a tratar do seu casamento com Afonso I de Aragão, para que ela tivesse ao seu lado um homem que viesse a ajudá-la nas lutas que tinha que fazer com os muçulmanos,
Eu peço desculpa, está-me a passar aqui o meu gato, é por isso que eu estou aqui a tentar tirá-lo da frente. E nós veremos que, de facto, essa luta permanente que existe, quer do lado de Leão, quer depois no Condado Portucalense, contra os muçulmanos que estão em plena reação contra as vitórias que tinham sido alcançadas pelos cristãos no período anterior, vão fazer com que os reinados, quer de Dona Urraca, quer de Dona Teresa, sejam de facto bastante atribulados do ponto de vista militar, e que elas de facto sintam a necessidade de se juntarem a figuras masculinas para poderem defender essa parte das suas atribuições de rainhas. Portanto, Dona Urraca de facto tem um reinado extremamente atribulado, inicialmente em guerra contra Afonso I de Aragão, seu marido, de quem acaba por afastar-se, depois também com muitas dificuldades na Galiza, onde o seu filho Afonso Raimundos é coroado rei, e tem de facto duas ligações com, por um lado, Gomes Gonçalves e, por outro lado, Pedro Gonçalves de Lara, que a auxiliam nessas diferentes frentes de batalha que ela teve, quer contra os muçulmanos, quer internamente contra o seu filho e depois contra a sua irmã, Dona Teresa. E é precisamente ao dar à luz um filho de Pedro de Lara que ela acaba por falecer em 1126. No caso do reinado de Dona Teresa, e eu falo de reinado porque efetivamente, pelo menos a partir de 1117, Dona Teresa se intitula rainha, como filha de rei que era e como herdeira potencial do reino do pai, que ela se sentia e que de facto reivindicou e lutou contra a sua irmã Dona Urraca várias vezes nesse sentido. Dona Teresa também terá as mesmas dificuldades e na sua luta contra a irmã irá aliar-se maritalmente, e de facto a discussão tem sido bastante importante em torno disso, mas parece não haver já dúvidas de que ela se ligou a Bermudo Pérez de Trava e sobretudo ao seu irmão Fernão Pérez de Trava, que embora já fosse casado, abandonou a esposa para se unir à rainha Dona Teresa e, portanto, foi como esposo de Dona Teresa que ele governou juntamente com ela o Condado Portucalense durante um certo período, o que suscitou de facto a oposição dos nobres locais e a revolta que acabou por se terminar na Batalha de São Mamede em 1128, em que Dom Afonso Henriques de facto expulsa a mãe e o Fernão Pérez de Trava de Portugal. E de facto Dona Teresa vai acabar por morrer na Galiza em 1130, ou seja, pouco depois deste episódio. Mas aquilo que interessa de facto nestas nos reinados destas duas mulheres é que de facto elas reinaram ambas por direito próprio, em territórios que no fundo tinham herdado dos seus pais, e que os seus filhos, quer Afonso VII em Leão, quer Dom Afonso Henriques em Portugal, irão nitidamente nos seus diplomas, nos documentos que vão emanar através das suas chancelarias, exprimir a legitimidade que lhes vem da herança materna e não paterna. Portanto, eles vão dizer que, de facto, são reis, são filhos da rainha Dona Teresa ou da rainha Dona Urraca e são, sobretudo, netos de Afonso VI, rei de Leão e imperador das Espanhas. Portanto, a legitimidade da autoridade régia é, nestes casos, transmitida pelas mulheres e não
pelos maridos, pelos pais, que eram meros condes. De facto, isto é digamos, uma relativa novidade no que diz respeito à historiografia tradicional, que de facto dá toda a importância ao conde Dom Henrique ou ao conde Dom Raimundo e, de certa maneira, seguindo as fontes coevas, as fontes da época, que eram fontes essencialmente escritas por clérigos, eram extremamente críticas dos reinados destas duas rainhas e, sobretudo, condenavam-nas pela sua concupiscência, ou seja, pelo facto de elas, depois da morte dos maridos, se terem ligado a diversos outros homens, em ligações que a historiografia tradicional, nas quais via essencialmente questões amorosas ou sexuais, quando, no fundo, eram essencialmente ligações políticas que, obviamente, depois tinham consequências em termos até de sucessórios, elas tiveram filhos com eles, mas eram essencialmente ligações políticas e com intenções muito nítidas de conservação do poder. No entanto, não é apenas Dona Teresa, no caso da história de Portugal, que mostra essa transmissão do poder através das mulheres. Há pouco depois da morte dela, portanto em 1131, há registro de uma revolta de Bermude Pérez de Trava contra Dom Afonso Henriques, em Ceia, que era o território onde ele exercia o seu poder. E Bermude Pérez de Trava, depois de ter tido aquela ligação de que eu já falei, a Dona Teresa, casou com o Raca Henriques, que era precisamente filha de Dona Teresa e do conde Dom Henrique. Por ter estado ligada a Dona Teresa e depois de ter casado com a filha dela, obviamente cometeu, segundo as regras do casamento cristão, cometeu incesto. Ao mesmo tempo, Dona Teresa, por ter vivido primeiro com Bermude Pérez de Trava e depois com Fernão Pérez de Trava, também cometeu incesto e, por tudo isso, eles acabaram por ter que expiar o pecado através de uma série de concessões de bens à Igreja e de peregrinações que terão realizado. E uma dessas concessões que foi feita à Igreja foi de bens ao tombo do mosteiro de Tochos Outros, que era um mosteiro na Galiza, e nesse tombo existe uma iluminura que nós estamos a ver agora, na qual figura Bermude Pérez de Trava de um lado, a rainha Dona Teresa ao centro, coroada, como uma rainha deveria estar, com o bastão do mando numa mão e o orbe na outra, portanto mostrando os sinais da sua autoridade, e do outro lado está o Raca Henriques, portanto filha de Dona Teresa, não está coroada, mas tem o bastão de comando na mão, portanto tem um cetro. No fundo, ela está aqui mostrando que de facto partilha também da autoridade da mãe, porque é descendente dela, porque é neta também de Afonso VI, e desta forma Bermude Pérez de Trava provavelmente, segundo a interpretação que faz Maria do Rosário Ferreira, ter-se-á revoltado contra Dom Afonso Henriques no momento da morte de Dona Teresa, porque terá reivindicado, ou pelo menos tinha intenções de reivindicar o poder através da sua esposa, que também detinha alguma autoridade própria que lhe vinha da sua mãe e do seu avô. De facto, há todo um conjunto de filhas de reis na península que se intitulam de rainhas e reivindicam esse tipo de poder, esse tipo de autoridade vinda, no fundo,
do carisma régio de que elas são herdeiras através das suas mães e dos seus antepassados. Nós sabemos que, por exemplo, o próprio Dom Afonso Henriques, quando ficou, depois do desastre de Badajoz, incapacitado para guerrear e, portanto, teve que associar ao seu governo o seu filho Sancho I, ele não acrescentou apenas o Sancho ao seu poder, mas também associou a sua filha Dona Teresa. E, portanto, eu coloquei aqui duas expressões de documentos de Afonso Henriques, em que ele diz que eu, Afonso, pela graça de Deus, rei de Portugal, juntamente com o meu filho, rei Dom Sancho, e a minha filha, rainha Dona Teresa, que são co-herdeiros do meu reino. Portanto, ele atribuiu a ambos a herança do seu reino e, noutro documento, reconheceu que Dona Teresa poderia, efetivamente, ter o reino através dele. Acontece que depois Dona Teresa acabou por casar com o Conde da Flandres, portanto retirou-se de Portugal, foi viver para a Flandres, mas mesmo na Flandres, como Jitske Jespers acabou por demonstrar recentemente num artigo que escreveu, mesmo na Flandres, ela própria continua a intitular-se Rainha Matilde, visto que mudou o nome de Teresa para Matilde, ilustre filha do rei de Portugal e condessa da Flandres. Portanto, ela não se intitula apenas de condessa, continua a reivindicar o título régio que tinha como herdeira do reino de Portugal e no seu selo, que nós vemos aqui, tem as quinas, que eram o sinal típico do reino de Portugal, e é mostrada de pé com, novamente, um cetro, que é pequeno, mas não há dúvida nenhuma que é um bastão de mando na sua mão. Portanto, mesmo como condessa de Flandres, ela continua a intitular-se rainha. E, de facto, isto acontece no reino de Portugal, mas acontece também no reino de Leão e no condado e depois no reino de Castela. Portanto, Lucy Pick demonstrou também para Castela e para Leão, e Miriam Shedish tem demonstrado em vários trabalhos para o reino de Portugal. Também as filhas de Sancho I se intitularam rainhas, quer Teresa, quer Sancha, quer Mafalda, e nós sabemos que se Teresa e Mafalda poderiam reivindicar títulos de rainha porque casaram com reis, Teresa casou com Afonso IX de Leão, embora depois tenha sido dele separada pelo Papa por consanguinidade e tenha regressado a Portugal e passado já a maior parte da sua vida em Portugal. O mesmo aconteceu com Mafalda, que chegou a casar com Henrique de Castela, mas ele morreu muito rapidamente e, portanto, ela também regressou a Portugal. As duas poder-se dizer eventualmente que tinham o título de rainhas porque tinham sido efetivamente rainhas durante algum período, mas Sancha nunca casou e, portanto, não era certamente por esse motivo que continuava a intitular-se e a ser intitulada de rainha nos documentos, quer do seu pai, quer depois dos seus próprios documentos. E nós sabemos que, de facto, Sancho I deixou a estas suas filhas um património extenso e uma série de direitos que depois o seu irmão Afonso II lhes veio a contestar. E houve uma guerra civil por isso mesmo. Portanto, Teresa foi senhora de Montemor e de Jogueira pelo testamento de seu pai e foi também senhora do Mosteiro de Lourvão, onde terá vivido uma parte considerável da sua vida.
Sancha, também pelos mesmos motivos, foi senhora de Alenquer e do Mosteiro de Celas, e Mafalda, senhora dos mosteiros de Boças e de Aroca. Portanto, nós vemos aqui nestas rainhas infantas, não é? Portanto, filhas de reis, durante o reinado de Sancho I e depois ao longo do reinado de Afonso II, novamente essa reivindicação do título de rainhas e um poder bastante lato, que aliás lhes vem a ser contestado pelo irmão, e a Guerra Civil de facto teve essa causa, e foi apenas já no reinado de Sancho II que se pôs fim a esse litígio em torno do senhorio que as infantas rainhas tinham de todos estes castelos, que de facto eram fundamentais na defesa do reino perante os muçulmanos e também perante os vizinhos de Leão e Castelo. Ora, o que acontece é que justamente tanto Miriam Shadis como Lucy Pick afirmam que este grande poder das infantas rainhas, o facto dos seus pais as associarem aos documentos que emanam e de lhes darem grandes senhorios, que, por exemplo, no caso de Leão, era o chamado infantado, ou seja, um conjunto de bens que passavam de infanta-rainha para infanta-rainha, tinha como objetivo solidificar e não dividir a família real. Solidificar no sentido que estas infantas rainhas seriam, no fundo, grandes apoiantes dos seus irmãos, através dos enormes recursos económicos que tinham, por serem senhoras de todos estes territórios, por terem elas próprias exércitos que podiam mobilizar para auxiliar os seus irmãos contra a nobreza que, neste período, muitas vezes ainda rivalizava poderosamente com a família real, e também desempenhavam um importantíssimo papel na ligação entre a família real e a divindade, porque quase todas, se não todas estas infantas rainhas, são patronas de mosteiros, portanto tiveram importantes casas monásticas sob a sua autoridade, muitas vezes foram abadesas delas, outras não eram abadesas, mas de qualquer forma controlavam os bens desses mosteiros e, no fundo, também beneficiavam de toda a proteção espiritual que esses mosteiros davam, e também, no caso de Leão, por exemplo, isso é muito nítido, esses mosteiros constituíam também os panteões da família real e, portanto, elas tinham uma espécie de tutela da memória da dinastia. Ora, acontece que, como vimos, Dom Afonso II vai contestar este papel das suas irmãs, não vai conseguir ainda durante o seu reinado resolver a contento o problema, visto que só no tempo de Sancho II é que de facto há um acordo entre o rei e as infantas rainhas, mas de qualquer maneira Afonso II já não intitula as suas filhas de rainhas e, a partir do seu reinado, portanto, deixa de haver uma nova geração destas infantas especiais que se intitulavam de rainhas. Portanto, é com Afonso II que, de facto, o tipo de reginalidade vai mudar. O papel destas irmãs do rei
vai-se apagar e passam a ser rainhas apenas as esposas dos monarcas. Esta viragem fica completamente conseguida apenas com Afonso III, que de facto traz do Reino de França, onde ele foi em grande medida educado e onde exerceu também poderes senhoriais através da sua esposa, traz no fundo aqueles princípios de primogenitura masculina e de linhagens que excluem o poder monárquico feminino, que era uma tradição da Península Ibérica e que vai desaparecer totalmente a partir de meados do século XIII. Portanto, era este exemplo que eu queria dar em relação à forma como o estudo do género, ou seja, da relação entre o masculino e o feminino, pode ser importante e pode trazer um olhar novo sobre a história de Portugal. Professora, muito obrigado. Pedro, só para confirmar, não há perguntas no chat do Facebook? Confirma só para darmos prioridade a quem está a ouvir. Há uma questão do João Viegas. Então, força. Que até que ponto é que a conjuntura era verificável nas diferentes ordens sociais? Que conjuntura? Pois. Pedro, se calhar lês tudo, pelo que tu enviaste aqui, podemos ver, vou ler, peço desculpa, podemos ver pela apresentação da professora que a mulher ocupou lugares de poder em diversas alturas durante a Idade Média. No entanto, até que ponto é que esta conjuntura era verificável nas diferentes ordens sociais? Bom, é evidente que é mais fácil estudar este tipo de poder feminino ao nível das casas reais e da aristocracia, porque temos mais fontes que nos indicam isso, não é? O que nós sabemos para as outras categorias sociais é que, por exemplo, ao nível do direito, o direito sucessório ou o direito matrimonial aplicava-se exatamente da mesma maneira aos mais humildes e aos mais poderosos. E, portanto, pode-se presumir que, ao nível, por exemplo, de uma família camponesa que tivesse um mínimo de propriedades, as filhas também teriam direito a herdar exatamente como os filhos. Professora, aproveitando este seguimento, já que estamos a falar nestas ordens sociais, eu também tinha uma pequena pergunta para lhe fazer, se calhar não vai tanto no âmbito daquilo que tivemos aqui a discutir, mas também entrei efetivamente nesta questão de história de género dentro do quadro da história medieval de Portugal. E a minha pergunta vem também numa lógica de uma fonte que li e que tive que estudar no quadro da minha licenciatura, que está relacionada com a cidade de Évora, que se chama a Renda das Bravas, portanto que era uma fonte onde onde os homens criticavam as mulheres, depois impunham-lhe multas, ou seja, por cada palavrão, e pronto, enfim. A minha questão é, neste quadro, por exemplo, pegando nessa fonte, podemos aferir algum tipo de, como é que eu hei de dizer, ou seja, de distinções entre os vários espaços municipais, de como é que a mulher era tratada em diferentes espaços municipais? Pois, tanto quanto eu sei, a Renda das Bravas dizia respeito a insultos e a lutas que as mulheres tivessem entre si, não é? Portanto, quando fala em espaços municipais, está a pensar em lugares de sociabilidade mais feminina, como o sítio onde iam lavar a roupa, ou, por exemplo, o mercado onde iam vender os produtos, era isso que queria... Na verdade estava, se calhar, e se calhar peço desculpa que não fui eu muito claro, mas sim, se calhar, assimetrias regionais. Se calhar este termo é mais correto naquilo que eu estava a tentar. Pois, porque, por
exemplo, eu lembro-me que eu estudei Torres Vedras para o meu doutoramento e lá também se referia à renda das bravas, portanto também existia o mesmo tipo de sociabilidade que suscitava insultos e lutas entre mulheres em determinadas circunstâncias, não é? É claro que aquilo que, por exemplo, a história do género também nos ensina é que muitas vezes os clérigos, porque eram sobretudo os clérigos quem escrevia e, portanto, desenvolvia este tipo de pensamento, consideravam que a palavra das mulheres era em geral uma palavra desadequada, não é? Portanto, as mulheres não falavam com racionalidade, as mulheres falavam demasiado alto, gritavam umas com as outras e, portanto, o próprio facto de existir uma renda das bravas e não existir uma renda dos bravos, não é? Quer dizer que, de facto, apenas às mulheres é que se atribuía o tipo de comoção pública a partir de palavras desagradáveis e insultos, não é? E não aos homens. Embora também os forais costumem aplicar penas ao que é chamado na altura merda na boca, que também era um insulto, e aí não dizem se é para homens, se é para mulheres. Portanto, no fundo, o foral mostra-nos que a mesma pena era aplicada a toda a gente que realmente insultasse. No entanto, a renda das bravas mostra-nos que havia, apesar de tudo, alguma diferenciação que provavelmente virá dessa forma de pensar que atribuía às mulheres exclusivamente o insulto, a forma de relacionamento agressiva. Pronto. Muito boa noite, doutora. Antes de mais, muito obrigada por esta apresentação absolutamente enriquecedora. E a minha pergunta diverge um bocado daquilo que foi referido, mas enquadra-se no tema em si. Então, aquilo que gostaria de saber tem a ver com o impacto do mundo trovadoresco, da emergência da poesia trovadoresca, no que diz respeito a modos de tratamento, de convivência entre os homens e as mulheres. Pois, de facto, a cultura trovadoresca é essencialmente uma cultura também aristocrática, não é? Ou seja, nós conhecemos-la sobretudo através dos serões, do relacionamento cortês, nos passos, etc. Não é? E, portanto, de facto, diz-se tradicionalmente que este relacionamento cortês terá sido favorável à mulher, portanto, que terá trazido um maior cuidado no relacionamento entre os cavaleiros que, enfim, eram bruscos, eram violentos e que foram obrigados, de certa maneira, a polirem as suas maneiras, a tornarem-se mais gentis em relação às mulheres. No entanto, não há dúvida que a poesia trovadoresca é uma poesia que continua a colocar as mulheres numa posição sempre inferior aos homens, não é? E, portanto, nesse nível não traz, no fundo, uma relação entre os géneros radicalmente diferente daquilo que era antes de existir. Ok. Professora, vou passar a ler mais uma pergunta também do João, ainda temos mais algumas, mas agora esta pergunta do João Viegas, que pergunta até que ponto a premissa de que uma mulher era submissa na Idade Média, peço desculpa, é uma concepção errada. Sim, é evidente que certamente terá havido mulheres submissas e mulheres insubmissas, não é? Ou seja,
em qualquer sociedade patriarcal, há sempre uma submissão das mulheres como regra geral. Ou seja, a situação de homens e mulheres é uma situação hierárquica que faz com que as mulheres estejam, digamos, na situação submissa e os homens estejam na situação de dominantes. No entanto, no interior do grupo de mulheres e do grupo de homens há situações sempre diferentes. Portanto, porque o género não é a única relação social que existe durante a Idade Média, não é que existe no período feudal. Há outro tipo de relações sociais que opõem, por exemplo, as ordens, a ordem dos cavaleiros ou dos aristocratas, a ordem do clero e a ordem dos trabalhadores, do povo, não é? E, portanto, obviamente, uma mulher aristocrata terá sempre alguma possibilidade de domínio em relação a um homem trabalhador, a um homem do campo, não é? Portanto, ela será a senhora e ele é o homem que trabalha para ela. Portanto, não podemos simplificar e dizer que as relações de género são as únicas que marcam a diferenciação social, não é? Portanto, há outras, e é o que nos estudos de género se chama interseccionalidade, não é? Há as ordens sociais, há, por exemplo, as minorias étnico-religiosas. É evidente que um homem muçulmano ou um homem judeu está sempre em situação desfavorável em relação a uma mulher cristã, porque eles pertencem a essas, digamos, minorias oprimidas, ou, pior ainda, a situação dos escravos, sejam eles muçulmanos ou os primeiros escravos negros. Portanto, não é apenas o género que comanda aquilo que é a submissão e aquilo que é a opressão, não é? Há todo um conjunto de fatores dos quais o género é apenas um deles. Professora, temos ainda mais uma questão da professora Rosário Bastos, que diz o seguinte: obrigado pela interessantíssima lição. Tem conhecimento de alguma vez estas infantas rainhas terem recebido e exercido o mero e misto império nas suas possessões? Eu não creio que existisse exatamente já essa designação, mas não há dúvida que elas o exerciam. Porque, por exemplo, no caso das infantas rainhas Teresa e Sancha, nos seus lugares de Montemor, de Jogueira e de Alenquer, era precisamente, digamos, as prerrogativas régias que o Afonso II lhes contestava. Elas pretendiam exercê-las, pretendiam, por exemplo, nomear os alcaides, recusar a circulação da moeda do rei, evidentemente pôr os seus próprios juízes, não é? E, portanto, o rei contestava-lhes isso. E o acordo que acabou por ser alcançado entre elas e o Sancho II deu-lhes esses direitos enquanto elas vivessem, mas quando elas morressem, esses territórios com os referidos direitos voltavam à mão régia. Portanto, nunca poderia estender-se para além das suas vidas, elas não poderiam transmiti-los a ninguém. Portanto, não há dúvida que elas efetivamente exerceram esses poderes. Muitíssimo obrigada, professora. Eu tenho mais uma questão. Então, com a primazia da questão da primogenitura, os filhos segundos e as mulheres tiveram de ser colocados, em segundo plano e, consequentemente, tiveram de buscar
outros meios de enquadramento, e esses mesmos meios de enquadramento foram muitas vezes encontrados nos próprios mosteiros. Eu gostaria de saber mais acerca do papel da mulher nos próprios mosteiros, que funções desempenhavam, o que é que era feito das mulheres? Pois, antes de chegar aí, eu gostava de dizer qualquer coisa que é, na verdade, o direito de primogenitura nunca foi absoluto em Portugal, a não ser, digamos, na questão da sucessão do trono, não é? E justamente o professor José Augusto Pizarro, quando estudou as linhagens portuguesas, mostrou que efetivamente em Portugal, embora se constituíssem linhagens, mas os filhos segundos e as filhas não deixaram de herdar também os bens dos pais. E foi só através da constituição dos morgadios, que tinham de ser autorizados pelo rei, portanto, apesar de tudo, eram relativamente pouco numerosos, é que se podia prescindir dessa igualdade de todos os filhos, não é? Portanto, aquilo que o Georges Duby disse para a França, por exemplo, nunca foi completamente verdade nem em Portugal, nem em Castela, nem em Leão. Portanto, a Península Ibérica, de facto, não teve essa exclusão absoluta das mulheres e dos filhos segundos da herança. O que não quer dizer que, de facto, não houvesse muitas vezes mulheres que efetivamente ficassem solteiras e, portanto, que entrassem nos mosteiros para, enfim, para ficarem preservadas, para terem um modo de vida que não colidisse com aquilo que eram as expectativas e a moralidade da época, não é? E muitas vezes essa entrada no mosteiro, que pode parecer neste contexto algo de segunda escolha, de quase degradante, porque a pessoa, pois, no fundo, é obrigada a uma situação que talvez não tenha escolhido. Muitas vezes essa situação era uma escolha própria, até porque dentro dos mosteiros havia a possibilidade de uma educação, de uma aprendizagem intelectual que podia ser muito bem conseguida e, portanto, podia ser também uma opção própria de vida, quer de mulheres, quer de homens, não é? Portanto, a entrada em mosteiros por parte dos homens de famílias nobres, por exemplo, também era uma escolha de vida positiva, não tinha que ser, digamos, o que sobrava para os últimos filhos depois de já terem sido feitas as melhores opções com os primeiros, não é? Professora, só mesmo para concluir, vamos se calhar à última questão, e esta vem assim mais num torno de curiosidade, e que se enquadra ou seja, numa das conclusões do professor José Matoso, inserida nos Ricos, Homens, Inflações e Cavaleiros, onde no quadro da nobreza condal ele aponta a decadência biológica como um dos principais aspectos da decadência desta mesma nobreza. Nesse quadro existem estudos feitos sobre como é que, neste caso, as mulheres destes quadros da nobreza foram depois avaliadas no quadro social e mesmo no próprio quadro da aristocracia portuguesa, no quadro da nobreza portuguesa. Pois, em termos das mulheres da aristocracia condal, é evidente que, dado o período histórico mais recuado, a documentação é mais difícil de encontrar e, portanto, para o caso português, de facto, a única que eu conheço sobre a qual existe documentação interessante, digamos, é a Mumadona Dias, não é? E, portanto, em relação a ela, de facto, a existência de um testamento e de vários outros documentos mostra que era realmente uma mulher também de poder, de grande riqueza, com uma
uma ligação também ao divino e, portanto, há uma relação com Deus e com a religião também bastante próxima, o que se revela através, por exemplo, da sua biblioteca, não é? Portanto, mostra efetivamente uma mulher que, obviamente, num contexto da época, era uma mulher culta, era uma mulher rica, era uma mulher poderosa. Portanto, e como ela, havia outras condessas já mais ligadas ao território galego e ao território leonês, não é? Portanto, e que têm a mesma riqueza de elementos que a Mumadona nos mostra. Mas, por exemplo, nesta questão mesmo desta decadência biológica, nunca existiu uma tentativa de culpabilização da mulher, ou seja, a culpa ser da mulher face ao facto deste problema na continuidade de gerações? Bom, é claro que na Idade Média a infertilidade era geralmente atribuída à mulher, não é? Portanto, não se tinha condições para saber exatamente qual era o contributo feminino e o contributo masculino para o nascimento. E, portanto, quando havia um problema de infertilidade, partia-se do princípio que era efetivamente a mulher que não estava capaz de engendrar descendência. Mas agora não há nenhum estudo específico feito em relação a isso. Pronto, professora, já passamos 2 minutinhos de hora, mas não faz mal absolutamente nenhum. Muito obrigado, foi um prazer. Em nome da equipa, voltar a agradecer mais uma vez, e a todos que estão em casa, obrigado também por nos terem assistido. Obrigada eu pela oportunidade que me deram de vir falar convosco. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada.